O Ministério Público investiga alterações em mapas de um estudo da USP para a preservação de áreas da várzea do Rio Tietê. Promotores dizem que a mudança foi feita a pedido da Federação das Indústrias de São Paulo para atender aos interesses de empresas de mineração. Reportagem aí que você assiste do Wallace Lara. As áreas que eram de uso apenas para turismo e agriculturas ecológicos passaram a ser liberadas para implantação e ampliação de indústrias e mineradoras. Esse estudo feito pelo Ministério Público mostra que em Suzano, por exemplo, a área que fica ao lado de uma empresa mineradora foi modificada. Outro ponto do mapa alterado fica na cidade de Barueri. O terreno fica junto deste polo de manutenção desativado da Sabesp. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a área é uma lagoa de esgoto, que tinha sido considerada a área de preservação por um erro. O Ministério Público de São Paulo quer que a várzea do Rio Tietê seja preservada. Isso porque os promotores entendem que a vegetação serve como uma espécie de esponja. No período de cheia, ela evita que a água transborde, provocando assim as enchentes. De modo que se você prejudica a várzea, você está contribuindo para que haja enchentes, por exemplo, de maior magnitude. Nesta reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o secretário do Meio Ambiente foi alertado pelo representante do Ministério Público que as alterações dos mapas não haviam sido discutidas e que precisavam de novas análises. Mesmo assim, o secretário decidiu colocar o plano em votação, que foi aprovado pelo Conselho. E se, obviamente, a maioria entender que deve voltar, ok. Se a maioria entender que está aprovado, aprovado está. Em depoimentos obtidos com exclusividade, 3 funcionários da Fundação Florestal, ligada à Secretaria do Meio Ambiente, apontam para a participação do secretário do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na alteração dos mapas. O depoimento do analista de recursos ambientais, Rodrigo Vitor, diz que havia questões em que os órgãos técnicos divergiam do pleito da Fiesp. O declarante informa que até então a atividade de mineração era vedada nas referidas áreas e adverte que a mineração na área de proteção ambiental da várzea do Rio Tietê tem potencial de causar significativa degradação ambiental. O secretário Ricardo Salles admitiu que foi o autor dos pedidos de alterações nos mapas. O que se fez em termos de zoneamento foi uma correção de erros do mapa anterior. Tanto que das 33 mudanças solicitadas pela Fiesp e das tantas outras solicitadas pela Secretaria de Saneamento e Secretaria de Mineração, apenas 6 mudanças foram feitas. 6. Pontuar uma questão fundamental. Eu não libero a mineração. A mineração já existe. Para o promotor, trata-se de fraude. Uma fraude contra o meio ambiente que foi praticado aqui e, evidentemente, cabe ao Ministério Público, a partir de agora, tomar providências em relação a isso. Ação de improbidade administrativa, né? A Fiesp disse para a gente numa nota que as ações tinham como objetivo garantir segurança jurídica para as atividades já existentes na região e que as alterações pedidas foram feitas em caráter oficial de maneira transparente. A Sabesp se limitou a declarar que o beneficiário de uma estação de tratamento de esgoto não é a Sabesp, mas sim a sociedade e o meio ambiente. Isso ainda vai dar muita discussão. Agora há pouco, o secretário Ricardo Salles, que você viu na reportagem, deu uma entrevista coletiva e voltou a se defender dessas acusações do Ministério Público. Bruna Vieira conversa com a gente ao vivo. Bruna, boa tarde, bem-vinda. Oi, Trali, boa tarde a você que nos assiste. O secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmou o que já tinha dito na entrevista ao repórter Wallace Lara, defendeu todas as mudanças que foram feitas no mapa do Rio Tietê, porque, segundo ele, não há prejuízo ao meio ambiente. O secretário chamou a investigação do Ministério Público de descabida e disse que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai tomar algumas atitudes. Vai abrir-se de sindicância interna para apurar se os funcionários sofreram algum tipo de pressão dentro da secretaria, ao mesmo tempo que vai entrar na justiça contra os funcionários, porque, segundo o secretário, eles não teriam falado a verdade nos depoimentos, e vai também acionar o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério Público para questionar a conduta do Ministério Público nesse caso. O decreto com todas essas mudanças não foi publicado ainda, então, perguntado se essa situação poderia ser revertida,
medida, o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que as mudanças podem ser revistas caso, nas palavras dele, o Ministério Público aponte tecnicamente os erros. Trali. Eu acredito que enquanto tiver essa discussão toda, né, Bruna, o governador não pode mandar publicar esse decreto, não pode assinar, tem que dar transparência total. Quando tudo isso estiver esclarecido, aí publica o decreto com alteração, sem alteração, mas a sociedade tem que saber o que está rolando. Valeu, muito obrigado, Bruna.